Querido Jesus, estamos em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede para estar em Tua presença, para fazer a Tua obra, para suplicar pela igreja, para falar do Teu amor. Amado Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela Tua longanimidade, Senhor, nos dando graça, Senhor, nos atraindo pelo Teu amor, quando não perguntávamos por Ti. Amado Senhor, guarda os meus irmãos, cada um dos Teus filhos em todo lugar. Crianças, jovens e adultos, Pai, socorre, dá graça, enche de graça, Senhor, e faz, ó Deus, que haja entendimento deste amor profundo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Estamos de volta. A palavra ao amanhecer é um exercício espiritual importante. Se a gente buscar realmente, se a gente tiver a disposição para fazer a leitura, orar, meditar um pouco, ajuda. Todo contato que você tiver com a palavra ajuda. Eu, às vezes, estou na igreja, prego, às vezes estou na igreja, ensino, aí chego em casa, faço alguma coisa, às vezes gravo alguma coisa, aí chega a hora de dormir. E ainda tento buscar um versículo, uma palavra, um versículo. Leio um texto pequeno, ou então recito um salmo. Deus me deu graça para memorizar alguns. E a gente faz isto. Sempre tem a ganhar. O nosso texto é Isaías. Hoje eu me expus demais à quintura, um calorzão acolá. O nosso texto é Isaías capítulo 64, versículos 5 a 12. Se você pensar nesse texto, você vai, quem sabe, também ser grato a Deus. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, e eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, e nós te pedimos. Todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas em deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam os nossos pais foi queimada a fogo. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação.
conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades? Ó Senhor, ficarias calado e nos afligirias tanto? Meus queridos irmãos, uma das lições de humanidade, de humanismo, uma das práticas sociais decentes dentro os conceitos de civilidade é pedir desculpas a quem a gente ofende. Foi só um mal-entendido, mas feriu, então se aproxima. A gente se aproxima, a pessoa se aproxima e fala que não teve intenção, às vezes teve, mas fala que não teve intenção, tenta mudar a coisa e tal. E isso tem resultados muito positivos, muitos resultados práticos, a partir de uma solicitação de desculpa. Me desculpe, eu não. Às vezes a pessoa, quando a pessoa tem mais consciência mesmo, diz: olha, eu fui infeliz na minha expressão, eu errei. Dizer que errou já quebra muito a força do outro. Bom, se com os nossos pais, se com os nossos filhos, se com os nossos colegas de trabalho, se com os nossos vizinhos, se com os nossos irmãos onde congregamos, se com os nossos líderes a quem devemos dar alguma satisfação, isto funciona? Agora imagina com o nosso Senhor. Ele é cheio de bondade. Ele é cheio de compaixão. E para fundir, para urdir a bondade e a compaixão, ele ainda é cheio de conhecimento. Não tem como esconder nada, nunca, nunca, nada do Senhor. Então, o salmista, o profeta, o apóstolo, o patriarca, o protestante, o crente desajeitado, aquele que vai à igreja e não tem compromisso, precisa entender: o Senhor está acima de tudo mesmo e de todos mesmo. Então vamos falar com Deus. Mas eu não consigo entender, falar com Deus, então fala para Deus. Quem fala com Deus quer ouvir a resposta. Quem fala para Deus quer pelo menos se livrar daquilo que está atrapalhando o seu emocional, a sua mente, a sua memória, a sua comunhão. Então, o profeta aqui no versículo 5 diz: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. O sujeito teve um contato positivo com alguém e confessou a sua prática, a sua imprudência. E na mensagem do profeta ele entende que tem caminhos que são muito cruéis. Aqueles que praticavam a justiça e se alegravam, também eles alegram o Senhor. E também nestes que não se alegram, que não praticam, que não faz com que o Senhor se apraze nele,
ele entende que provoca ira. Eis que te iraste, porque nós pecamos. Mas nos teus caminhos há eternidade, há uma mensagem da eternidade, há o perdão, há um ensinamento para que sejamos salvos. Tem um recurso, tem uma proposta de salvação. Mas isso aqui é profecia, é Isaías, está há 2.700 anos do nosso tempo. Mas é a palavra de Deus. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Já viu alguém dormindo na calçada? Se deita no chão sujo, aí a chuva molha o chão e ele se levanta com aquela roupa, aquele traje molhado e sujo. Deus vê assim. A nossa justiça é como um trapo de imundície. Todos nós caímos como as folhas, e as nossas culpas caem como as folhas que são derrubadas pelo vento. Não tem ninguém que invoque o teu nome, que desperte e que te detenhas. Um texto no livro do Gênesis fala que o Jacó disse: eu não te solto. O anjo, uma experiência ali de teofania, e ele sustenta o ente com quem falava: eu não te solto, não te deixo ir se não me abençoares. Aqui neste versículo 7 diz: e te detenhas, porque escondes. Não tem quem esteja interessado, que invoque o nome do Senhor, que desperte para deter o Senhor, porque, na verdade, na ira, por causa da maldade, da iniquidade, do pecado, o Senhor esconde o seu rosto de nós. Porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, há um jogo de palavras extraordinário, reconhecendo o poder de Deus, o senhorio absoluto, paternidade eterna. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Como os pais ensinam, como os pais se responsabilizam, como os pais corrigem, Tu és o nosso Pai. Nós, o barro, Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isso é uma confissão. Eu preciso de Ti. Eu preciso de apoio, eu preciso de poder, eu preciso do perdão, e não tem outro caminho. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Criador, o oleiro. Nós fomos feitos de barro, mas foi pelas Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Não registre, não mantenha como uma marca. Tira isso de nós. Não guarde perpetuamente a lembrança da nossa iniquidade. Olha, nós te pedimos. Todos nós somos o teu povo. Praticamente, só falta dizer: nós não servimos. Nós não temos qualidade, mas não temos alternativa. Eu falo isso para Deus na minha oração muitas vezes.
Senhor, tu sabe que eu não sou o que eu gostaria de ser. Tu sabe, Senhor, que eu estou aquém, eu estou muito aquém do que eu gostaria. Pelo conhecimento, pelo tempo, pela oportunidade, pela grandeza de Deus na sua igreja, pela grandeza da igreja para comigo. 54 anos de ministério, contando os 2 anos que faz agora na Igreja Batista, sendo um aprendiz numa outra organização, num outro ministério, cheio de felicidade, porque não fui colocado para aprender asneiras, para aprender, para decrescer. Pelo contrário, estou contribuindo com meus irmãos numa nova experiência. O profeta diz ao Senhor: nós te pedimos, nós somos o teu povo. Aí faz um reclame absolutamente coerente. As tuas santas cidades estão feitas em deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada, a nossa santa e gloriosa casa, uma referência ao templo. Só que isso aqui é mais ou menos 200 anos antes do templo ser destruído. Mas o profeta anda com Deus e fala com Deus, e tem visão de Deus e vê antes. A nossa casa, a nossa santa e gloriosa casa em que te louvávamos, em que te louvavam nossos pais, foi queimada. Todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades? Tu fica quieto. Tu contém todos esses problemas, conter-te-ias, tu ainda sobre estas calamidades, tu não age. Ó Senhor, ficarias calado, tu não fala. E nos afligirias tanto. Ele não nega o pecado, a injustiça, a corrupção, as imundícies, às vezes imundícies. Antes de ontem, na nossa aula, eu ensinava sobre imundície da carne e do espírito, segundo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A imundície do espírito é a ladainha, a feitiçaria, a atribuição da obra de Deus aos demônios e a atribuição da obra dos demônios a Deus. Idolatria é obra do demônio, porque ignora o Criador, ignora o Salvador, ignora a santidade de Deus e louva o ídolo. Imundície do espírito, louvor aos demônios, sacrifício aos demônios. O salmista, o profeta, o apóstolo, o patriarca, o protestante, o cristão comum, em qualquer fase da vida e em qualquer século da história, precisa conhecer o Senhor e ter esta consciência: nós somos o teu povo. Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda e gloriosa, maravilhosa. E a minha intercessão hoje é por uma família também muito especial para nós. A Cristina, o Edilberto, a Carol, o Nicolas e os demais membros da família. Eu evito muitas vezes, meus irmãos,
falar de mim, dar testemunho, mas é importante. Um dos meus pastores era muito grato e uma vez eu fiz um pequeno benefício a ele e ele contou isto para centenas de pessoas ou para milhares de pessoas até a morte. Na pandemia, o casal Edilberto e Cristina vinha deixar dinheiro na minha casa para eu pagar o compromisso da emissora. Só esquece se não tiver o temor de Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, amigo Edilberto. O Senhor te abençoe, te encha de graça, ilumine o seu coração. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida. Eu te louvo pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo profundo amor, meu Senhor, que nos atraiu, nos trouxe, Senhor, para o reino do Filho do teu amor. Agora, Senhor, suplicamos a Ti, pela igreja, abençoa a Tua igreja em toda a terra. Especialmente, Senhor, te apresento a Edilberto, a Cristina, a Carol, o Nicolas e demais membros da família. Toma eles, meu Senhor, em Tuas santas mãos. A família do Edilberto, a irmã dele, os familiares, toma em Tuas santas mãos. A família da Cristina, Senhor, Tu conhece. Ó, Senhor, a nossa proximidade. Abençoa e guarda cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.